é uma eleição, é uma eleição que faz a diferença, né? E principalmente aqui eu destaco a eleição para a presidência do Senado. Então, a eleição da Câmara, a que tudo indica, vai ser reconduzido ao cargo o Arthur Lira. Já existe essa negociação, não existe nenhum concorrente à altura para disputar com ele, como aconteceu em outras ocasiões. Mas para o Senado aqui, existe uma rivalidade entre a esquerda e a direita, coisa que nunca aconteceu antes, toda a história política, a história do Congresso Nacional. Pode representar uma volta ao Estado de Direito, que é o que foi perdido nos últimos tempos aqui no Brasil, devido ao ativismo judicial que nós estamos assistindo diariamente. Pode ser o fim da censura, a garantia da liberdade básica de expressão e de opinião, inclusive dos jornalistas da nossa classe, que hoje está sendo censurada o tempo todo. Mas a eleição de Rogério Marinho, um dos candidatos principais aqui, do Marinho, né? Que ele tem feito campanha com relação à direita conservadora, ele tem sido apoiado pela direita conservadora, né? E aí ele, que é do partido, ele coligado ao ex-presidente Bolsonaro, né? E tem o seu concorrente principal, tem o Eduardo Girão. O Eduardo Girão também representa a direita, né? Do Podemos do Ceará. E nós temos também o Rodrigo Pacheco, que quer ser reeleito presidente do Senado, que está do lado da esquerda, né? A eleição de Marinho pode ser muito difícil, não vai ser fácil. Quem está trabalhando por ele aí, direita, como eu falei, mas do lado do Rodrigo Pacheco, tem o Davi Alcolumbre, que tem feito campanha para o Rodrigo Pacheco. Ele quer garantir a presidência da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ele quer permanecer frente à CCJ. Ele fez um acordo com o Rodrigo Pacheco. Então, já está, inclusive, prometendo cargos dentro do Senado, né? O Davi Alcolumbre já foi presidente do Senado, né, no biênio aí de 2019-2021. Ele já está negociando. Então, tem um grande significado essa eleição para a presidência do Senado, porque eu acredito que o resultado pode, dependendo do que acontecer e se mantiverem a promessa de campanha, coisa que também pode mudar, acredito que pode representar a volta, ou pelo menos de parte da institucionalidade do Brasil, a defesa da Constituição. É uma força muito grande. O presidente do Senado tem esse poder até de fazer impeachment, não só do presidente da República, quanto ministros do Supremo Tribunal Federal. Pode representar a primeira vitória de Lula, se Pacheco ganhar, ou a primeira derrota do Lula, se o Pacheco perder no Congresso Nacional. Inclusive, no domingo, o Rodrigo Pacheco já se reuniu com o presidente Lula e a cúpula do PT, e o Lula já confirmou que é o candidato dele na presidência do Senado. Isso aí ninguém tem dúvida, né? E vamos ver, se ele ganhar, vai continuar o cenário omisso. Ele é omisso, né? O Rodrigo Pacheco comete crime de prevaricação porque deixa de agir em favor da população. Ele não tem aquele brilho político, né, frente à presidência do Senado, e ele não representa os estados brasileiros. Então isso aí é muito grave para um presidente do Senado. É um senador que não está vendo que a divisão do equilíbrio entre os poderes está deixando de existir. Aí eu destaco aqui algumas informações para o seu programa muito importantes. É o seguinte: está tendo uma discussão nos bastidores do Senado, motivo de questionamento, inclusive pelo senador Eduardo Girão, que defende essa bandeira, que é a questão do voto aberto para a presidência do Senado. Atualmente o voto é secreto, né? São 81 senadores, e com o voto aberto o eleitor poderia cobrar o seu senador, o senador do seu estado, e questioná-lo. Por que, por exemplo, ele votou no Rodrigo Pacheco, que está ao lado do governo que é contra a Constituição, e não votou no Marinho, que seria a solução para restabelecer a ordem, pelo menos no Congresso Nacional e junto à população. Então, mas como o voto é secreto, as articulações secretas acontecem também, a gente sabe, nos gabinetes do Senado Federal. O eleitor fica na mão, porque o senador faz tudo às escondidas, né? Por isso o Senado foi presidido por longas décadas pelo PMDB, por exemplo. O PMDB foi o recordista em presidência no Senado, de 1985, do governo Sarney, lá com José Frageri, que foi governador do Mato Grosso,
até 2019, quando entrou Davi Alcolumbre. Todo esse tempo o PMDB comandou o Senado e a Câmara também, o Congresso Nacional, representado por José Sarney na presidência do Senado, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, Garibaldi Alves, e depois veio Davi Alcolumbre e agora Rodrigo Pacheco. E os presidentes mais jovens, o Bolsonaro apoiou os presidentes do Senado mais jovens da história, viu, Pedro Bala? Por exemplo, Davi Alcolumbre, que foi eleito presidente do Senado em 2019, foi eleito com 41 anos de idade pelo Democratas. E o Rodrigo Pacheco, em 2021, eleito presidente, com o apoio do Bolsonaro, também eleito presidente do Senado, com 44 anos. E o Petrônio Portela foi o terceiro presidente do Senado mais jovem, eleito no governo militar pela Arena, em 1971, presidente do Senado, com 45 anos. Então a gente vê, o que a gente vê? Se a direita conservadora dominar o Senado e já tem a maior bancada, né, com 13 senadores do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, fora os seus aliados, né, pode representar o impeachment do Alexandre de Moraes. Já existe essa discussão entre a direita conservadora dentro do Congresso Nacional, inclusive membros da sociedade civil já pediram o impeachment do Alexandre de Moraes, já acumulam-se 60 pedidos de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal na gaveta do Senado. E olha só, o Rodrigo Pacheco, atual presidente da casa, candidato à reeleição à presidência, já barrou 12 desses 60 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Então, se ele ganhar, pode esquecer que vai ter alguma decisão com relação a isso. Pacheco e outros que disputam a presidência do Senado têm ideias diferentes. Inclusive, tem outra questão que eu quero levantar também, é a questão da OAB. Né? A OAB fez um pedido aí, conseguiu angariar o movimento de advogados da direita, representando a OAB, eles enviaram uma carta ao Congresso, né, com mais de 5.000 assinaturas de juristas e advogados de direita, com argumento de que a reeleição de Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, né, vai causar aí um estado de exceção no Brasil, né, que já está vivendo o estado de exceção, mas vai piorar, vai prejudicar decisões do Judiciário, do Executivo e do Legislativo. E esse grupo também falou que o Brasil vai perder credibilidade com o Pacheco na presidência, alegando que ele é o principal responsável por levar o Brasil a uma situação de insegurança jurídica. Claro, defendendo o Alexandre de Moraes, isso fica claro. Então a atuação firme e presente no Senado Federal vai ser imprescindível para que os entes públicos, aí, a sociedade, enfim, possa voltar a ter um pouco de confiança nos três poderes e para eles tentarem resolver os problemas da sociedade. Então essa é a importância do presidente do Senado, dessa eleição para a presidência do Senado, dependendo de quem ganhar, Pedro, vai representar a vitória para a população e para a direita conservadora, ou a vitória para o presidente eleito de esquerda, que vai ganhar ainda mais força do que já tem como presidente. A gente sabe que, todo mundo sabe que eu estou falando, né, do 9 dedos lá do Lula. Então, vamos ver o que vai acontecer, e a gente está vendo aí uma rivalidade muito grande, uma polarização pela primeira vez na história entre esquerda e direita, né, para a presidência do Senado Federal. Na Câmara, situação já definida, fica mesmo Arthur Lira. Vamos ver o que vai acontecer, Pedro. A expectativa da população de direita é a única esperança que a população de direita e do bem tem com relação ao que pode vir a acontecer ainda de benefício nos próximos 2 anos. Perfeito. Ô Juliano, para a gente entender direitinho, né? Na verdade, se tiver aí o Marinho, ele ganhar a eleição, que a gente acha também bastante difícil, né? Porque nesse momento tem até uma pesquisa e diz que ele está quase chegando lá, mas por enquanto está atrás. Aí a gente poderia dizermos que não que vai ser votado, impeachment, alguma coisa nesse sentido, mas o Lula terá um pouquinho mais de dificuldade lá no Senado. É isso, Juliano? Porque daí o que acontece? Algumas pautas que foram engavetadas
no governo do ex-presidente Bolsonaro pode vir a ser votadas, pautas importantes. Tem a questão da PEC da Bengala, por exemplo. Não sei se você se lembra dessa PEC que está dormindo nas gavetas do Senado desde 2019, que reduz a idade para aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, que seria de 75 anos hoje, com aposentadoria compulsória, cairia para 70 anos de idade. Aí tem a questão de impeachment, não só do Alexandre de Moraes, mas pedidos de impeachment de outros ministros do Supremo Tribunal Federal. E outras questões que envolvem o Senado Federal também, aí tem a correlação ao inquérito das fake news, tem aquela proposta do Renan Calheiros que, se vier à tona, vai prejudicar e muito a população, que proíbe qualquer ato de manifestação pública. Se a pessoa fizer qualquer tipo de manifestação de rua, manifestação popular, vai ser presa, né? E inclusive com o aval aí do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então isso é prejudicial à população. Então são pautas, algumas que são favoráveis, né, e algumas que são contra a população. Dependendo de qual presidente que for conduzir a Câmara Alta nos próximos 2 anos, ou vai ir em favor da população ou vai ir contra a população. O Congresso ele é muito complicado porque é uma pluralidade de partidos políticos com interesses diferentes, visando com objetivos diferentes e que muitas vezes não chegam num consenso. E aí é aí que entra aquela tática de malandragem do presidente Lula de comprar o Congresso Nacional. Ele já falou na primeira reunião ministerial. Nós teremos que estar ligados com o Congresso Nacional. Vamos tratá-los com educação e vamos negociar com o Congresso Nacional. Ali ele já quis dizer tudo, né, Pedro? Infelizmente. Tem uma situação na minha cabeça aqui, só para a gente encerrar nossa participação hoje, que a Clara está morrendo de frio lá, né, Clara? Quero dizer contigo assim que, infelizmente, escolhemos muito mal os nossos representantes ao Senado. O Paraná, o nosso estado aqui, praticamente tem agora o Sérgio Moro, que eu acho que é a nossa esperança. Os dois que estão lá, Oriovisto Guimarães e Flávio Arnes, não fazem absolutamente nada para a nossa população. Na verdade, não sei nem o que estão fazendo lá. Eles têm uma bandeira, por exemplo, Flávio Arnes tem uma bandeira com a PAI, ótimo, louvável, mas é apenas e tão somente isso. O Flávio Arnes totalmente com a pauta voltado à esquerda. Eu não gosto muito de ficar falando essa questão de esquerda ou direita, porque alinhado ao Lula, o Flávio Arnes, e não podemos esperar nada dos nossos senadores aqui do Paraná, a não ser, no meu caso aqui, o Sérgio Moro. Você também concorda com isso, Juliano? É a esperança, né, de ser retomada a Lava Jato, né? O doutor Dallagnol falou isso, deputado federal com maior número de votações no Paraná, né, 300 mil votos. Ele disse, assim que ele foi dado o resultado da eleição, ele foi eleito, em outubro ele falou, a Lava Jato vai fazer que nem Fênix, ressuscitar das cinzas. Então já existe um acordo entre ele e o Sérgio Moro para tentar resgatar a Lava Jato, que foi a maior força-tarefa de combate à corrupção da história do Brasil. Se isso acontecer, pode ser que seja feita uma revolução no Senado Federal e com a liderança de um senador paranaense, o que não acontece há muito tempo. O Paraná tem ficado morto, omisso nas questões importantes do Senado há muito tempo e da Câmara Federal também. Perfeito. Juliano, um grande abraço para você. Muito obrigado por você aceitar o nosso convite aqui, estar junto com a gente. Voltamos na quinta-feira, Juliano. Valeu, Pedro. Um abraço, bom dia para você e para todo o público aí do Repórter. Perfeito.